Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Espero que a bênção de Deus esteja sobre sua casa nesta noite. Vamos começar o nosso culto lendo o Salmo 96. Então, aí onde você está na sua casa, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 96 e nós vamos ler, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória entre todos os povos e as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais oportunidade que nós temos nesta noite de louvar, de bendizê-lo em mais um culto online. Ore comigo, por favor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado por esse momento em que o Senhor nos permite adorar e bendizer ao Teu santo nome. Embora, Deus, cada um em sua casa, mas cada um com o sentimento de glorificar ao Senhor acima de tudo. Que o Senhor seja honrado nesta noite, que Teu nome seja glorificado entre nós, assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos louvar o Senhor então. Concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida, tão raso de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Boa noite, irmãos. É bom estarmos na presença do Senhor e entoarmos louvores a Ele, porque fomos resgatados, fomos e somos perdoados. Amém? Vamos louvá-lo nesse momento.
descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti, tua graça me basta, tua graça me basta. Tudo o que preciso, tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti, tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, tua graça. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens, ainda na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos ver no capítulo 2, a partir do versículo 20. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 20. Nós vamos ler desse versículo 20 até o capítulo 3, até o versículo 4 do capítulo 3, tá bom? Então vamos lá. Colossenses, capítulo 2, dos versos 20 em diante, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo,
não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento de sua palavra nesta noite, de maneira que nós possamos continuar crescendo no entendimento da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ore comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos sempre por termos acesso à tua palavra. Sabemos que ainda existem pessoas, povos inteiros, que não têm acesso à tua bendita palavra, mas a nós foi dado este privilégio. Não nos permita, Senhor, que recebendo este privilégio, possamos, ó Deus, negligenciá-lo, mas nos abençoa por tua graça, para que possamos assim ouvir a tua palavra e obedecê-la, mas também ouvir e conhecer mais de ti. Nós pedimos nesta noite que sejamos abençoados com a ministração desta palavra, por meio do teu Espírito, e em nome de Jesus. Amém. Nos anos 80, um filme fez bastante sucesso, chegou até a ganhar alguns prêmios. Amadeus era uma história fictícia que contava sobre a rivalidade entre Mozart e Antônio Salieri. Mozart, um músico prodígio, um jovem e de uma vida completamente, digamos assim, sem limites, né? Sem muito temor a Deus e, na verdade, cheio de libertinagem. No entanto, um talento nato. Antônio Salieri, o seu adversário musical, muito pelo contrário, temente a Deus, acreditava que tinha sido chamado por Deus para executar a sua tarefa de compor músicas neste mundo. Achava que isto era um dom do Senhor e, portanto, ele devia viver somente para isso. Antônio Salieri resolveu então viver uma vida de abstinência. Ele não se casou porque acreditava que devia viver inteiramente para a música. Uma outra coisa interessante é que Salieri via em tudo o poder de Deus. Ele achava que todas as coisas que aconteciam ao seu redor era Deus incitando ele a fazer o que era certo. Portanto, ele vivia uma vida cheia de regras, porque ele acreditava que o talento que Deus deu a ele era o preço que ele havia pago por isso. E era por isso que ele, Salieri, tinha talento. Acontece que Mozart era completamente inverso. Salieri um dia o conhece e vê o talento do jovem músico. E ao mesmo tempo que vê o talento do jovem músico, percebe que o jovem não tem o mínimo compromisso com Deus e nem temor algum, nem reverência, muito pelo contrário. Então Salieri entra numa crise de fé, porque ele acreditava mesmo que as coisas devem ser meio que adquiridas com os nossos méritos. E Salieri passou a vida toda acreditando que o talento dele se dava porque ele, Salieri, tinha um compromisso com Deus, que ele tinha negado muitas coisas para receber de Deus o talento da música. Mozart era o inverso, não tinha feito nada por Deus e tinha recebido um talento impressionante. O que essa história tem a ver com o texto que nós vamos ver hoje? Bem, o texto que nós vamos ver hoje ainda é uma continuação da fala de Paulo que nós vimos na quarta-feira passada. Na quarta-feira passada, vocês devem lembrar, nós falamos sobre a questão do cerimonialismo. O cerimonialismo apontava para Jesus Cristo. O cerimonialismo em si só tinha esta função, na verdade. As pessoas até pensaram que o cerimonialismo tinha como objetivo, né, os judeus daquela época, torná-los perfeitos diante de Deus. Mas com o passar do tempo, eles foram percebendo
que na medida em que eles tentavam cumprir as ordenanças, era a medida também que eles iam percebendo suas fraquezas, suas debilidades e a sua incapacidade de ser totalmente perfeito por seus próprios meios e forças diante do Senhor. Ou seja, nós vimos que a lei, ao mesmo tempo em que ela apresentava a vontade de Deus, também mostrava a incapacidade do ser humano. Depois, no texto da quarta-feira passada, você deve lembrar, eu fiz uma comparação entre a lei e a cruz de Cristo. A cruz resolveu tudo. A graça de Deus colocou tudo em seu devido lugar e nós fomos justificados diante de Deus, nós fomos vistos como perfeitos diante de Deus por aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, por meio da cruz. E agora Paulo vai continuar essa linha de pensamento. Ele quer fazer agora um contraponto entre, e note que a carta aos Colossenses é cheia de contrapontos, né? Paulo está sempre colocando uma coisa e outra, uma coisa do lado da outra, para ser comparada pelos colossenses. A carta quase toda é feita assim. E agora não é diferente. Paulo vai fazer mais um contraponto. Ele vai colocar agora, lado a lado, duas perspectivas. Uma perspectiva de busca de perfeição por meio dos próprios méritos e a busca por perfeição descansando na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas duas coisas ele vai apresentar para nós nesse texto que nós acabamos de ler aqui. No verso 20 ao 22, Paulo vai dizer o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis, não prove aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas estas coisas com o uso se destroem. Paulo está dizendo então que uma busca pela santidade por meio de preceitos e normas, que era o que os judeus faziam antes, ele diz que isso é totalmente ineficaz. Ele havia falado isso antes, né? E agora ele reafirma: olha, essa coisa de vocês tentarem controlar as coisas, não toque nisso, não faça isso ou não faça aquilo, e vocês acham que isso é que vai conduzir vocês à perfeição? Então Paulo diz: não, isso são preceitos de homens, isso não vai levar vocês à perfeição de maneira alguma. O que leva-nos à perfeição seria uma ação com mudança de sentimento. Perceba, uma ação sem mudança de sentimento de nada vale, certo? O que significa isso? Por exemplo, eles poderiam tentar cumprir aqueles preceitos regulares ali, religiosos, mas se o sentimento deles não mudassem, aqueles preceitos sempre teriam que ser cumpridos novamente, numa busca de perfeição incessante que nunca seria alcançada. Esse é um grande princípio que nós devemos entender. A transformação do nosso ser, a transformação do nosso caráter, ela não se dá simplesmente porque eu passo a fazer coisas diferentes. Não tem a ver com passar a fazer coisas diferentes. Tem mais a ver com sentir de maneira diferente a maneira com que eu vejo as coisas. Sentir de forma diferente a maneira com que eu vejo as coisas. Com o sentimento transformado, a minha ação não é hipócrita. Sem o sentimento transformado, a minha ação tende à hipocrisia. Por quê? Porque eu ajo, mas não sinto assim. Porque eu faço uma coisa, mas dentro de mim eu não penso assim. Eu estou apenas repetindo a ação que as pessoas ao meu redor estão fazendo, ou que eu sou impelido a fazer por alguma circunstância. Veja que coisa interessante. Há um tempo atrás, um rapaz frequentou a nossa igreja. Ele veio num domingo e era a primeira vez que ele vinha. É interessante que no segundo domingo que ele veio, no primeiro domingo que ele veio vestido com a calça jeans, uma camiseta. No outro domingo que ele veio, no domingo seguinte, ele já veio completamente diferente. Ele veio vestido com a roupa mais social, e ele já vinha, agora da segunda vez, carregando uma Bíblia. E o mais interessante, durante todo o que acontecia no culto, ele começou a participar de maneira ativa. Ou seja, nos louvores, ele levantava a mão, ele batia palmas nos cânticos, ele cantava junto com a igreja. E eu fiquei impressionado com aquilo. E aí eu fui conversar com ele e perguntei: eu não sabia que você era cristão, eu imaginei que você tinha vindo à igreja a primeira vez. Ele disse: não, essa é a segunda vez que eu venho à igreja. E eu fiquei: e como é que você já está assim tão adaptado, né? Como é que você está assim tão... E ele disse: olha, eu sou muito observador, e durante a semana eu visitei 3 igrejas. E nessa observação eu vi como é que eu deveria me comportar na igreja. Percebem isso? Isso não é uma transformação de sentimento, né?
isso é uma imitação do grupo. Eu não estou dizendo que aquele rapaz não tinha um sentimento em Deus, né? Não estou dizendo isso, estou usando apenas o exemplo de que a gente primeiro, às vezes, gosta de olhar como é feito e fazer, sem nem sabermos, muitas vezes, o porquê devemos fazer isso, ou porquê não devemos fazer isso. É o sentimento que muda o caráter, mas não a ação somente. É preciso ter uma transformação interior para que o exterior não seja diferente do interior e assim nos transforme em hipócritas. Então nós necessitamos mais do que uma repetição religiosa, e era isso que Paulo estava dizendo aqui. Vocês não podem ficar acreditando que essas repetições religiosas vão transformar o caráter de vocês. Vocês não vão ser transformados em Cristo simplesmente porque estão repetindo essas coisas, esses padrões religiosos. Nós necessitamos mais do que repetição. Nós necessitamos de uma renovação do entendimento. Paulo vai falar isso, por exemplo, em Romanos 12, né? Quando ele diz que nós devemos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. Aí no verso 23, ele vai dizer o seguinte: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. É interessante que a referência que Paulo faz aqui, provavelmente ele está falando do que ele falou no texto anterior da quarta-feira passada, quando ele falou do grupo que estava ali, né, junto com a igreja de Colosso, que era um grupo que trazia novas ideias, né, um grupo que adorava, por exemplo, a anjos, um grupo que tinha toda uma piedade, entre aspas, né, e Paulo, com certeza, no verso 23, está se dirigindo a esse grupo. Esse grupo tinha uma postura diferente, né? Paulo diz aqui que a postura desse grupo aparentava ser uma postura de sabedoria, porque o que eles faziam, né? Eles meio que tinham um culto de si mesmo. Esse culto de si mesmo, provavelmente Paulo está se referindo ao culto aos anjos, porque como os anjos não podem ser cultuados, né? Não tem sentido os anjos serem cultuados, então Paulo diz, esse culto que eles estavam realizando aos anjos, eles estavam realizando era para si mesmos, né? Estavam pensando dentro de uma perspectiva pessoal da adoração deles, estavam olhando para os anjos, mas estavam olhando para si, pensando olhar para os anjos, mas olhando para si. Então Paulo diz que esse culto de si mesmo, né, ou seja, essa coisa de você buscar em si mesmo a preservação do teu caráter ou a construção do teu caráter, isso não funciona. Buscar pelas próprias forças a formação do teu caráter cristão não funciona. Estou falando do caráter cristão, não funciona. Também Paulo cita a questão da falsa humildade. Dá uma impressão, Paulo diz, que eles estão se comportando, esse grupo, né, com uma tremenda humildade, de dizer, olha, nós estamos lutando para sermos melhores, estamos lutando para dar o melhor de nós. Mas Paulo diz que é uma falsa humildade, ou seja, é uma humildade forçada. O que significa isso? Quando você luta por uma coisa, querendo adquirir uma coisa que você não pode adquirir, isso não tem nada a ver com humildade. Isso muitas vezes tem a ver com vanglória, com orgulho e com prepotência. Querer alcançar algo que é inalcançável. E era isso que eles estavam querendo. Alcançar um caráter límpido que eles não poderiam alcançar pelas próprias forças, porque tal caráter só poderia ser alcançado por meio, daqui a pouco a gente vai ver, de Cristo. E uma terceira coisa é que Paulo diz que eles tinham um certo rigor ascético. A palavra ascético, ascese, a palavra grega para isso, não é a palavra em latim, perdão, que é a palavra que significa acesso, né? Eles estavam buscando um crescimento espiritual, estavam buscando uma elevação espiritual, mas como isso era feito pelas próprias forças deles, isso provavelmente trazia uma cobrança moral excruciante sobre eles mesmos. Se cobravam de maneira absurda e, enfim. O importante é que Paulo fecha o verso 23 dizendo que essas coisas não controlam os impulsos da carne. Ele fala isso no texto dizendo, isso não tem valor algum contra a sensualidade. Na verdade ele está falando, isso não tem valor algum contra os aspectos carnais na luta que a gente tem em relação a isso. Ou seja, Paulo está dizendo, essa luta por si só, essa luta pessoal não transforma o seu caráter, não mortifica o seu pecado, não faz de você uma pessoa melhor, porque você sozinho não tem a mínima condição para tanto. Eu sei, meus irmãos, que esse texto é muito importante para nós nos nossos dias, sabe? Porque a gente conhece, por exemplo, gente que pensa que pelos seus próprios meios
pode alcançar altos níveis de espiritualidade ou de transformação de caráter no sentido cristão. E aí estão alguns pregadores dizendo que você é capaz, que você pode, que você tem poder para isso, que você, enfim. Mas essas coisas nós vemos aqui pelo texto de Colossenses, no capítulo 2, do verso 20 ao 23, Paulo diz que não tem o menor sentido. Essa busca pessoal, essa busca isolada do Espírito e da ação de Cristo não faz de ninguém uma nova criatura. Muito semelhante ao que eu comecei contando para os irmãos no começo desse sermão, da história de Salieri e de Mozart, né, do filme Amadeus, onde Salieri achava que podia conquistar tudo pelas próprias forças e que aquilo que ele tinha é que ele mesmo havia conquistado. Muitos cristãos, infelizmente, pensam que toda a espiritualidade necessária, toda a santidade necessária, toda a mortificação do pecado necessário se encontra em suas próprias forças. E é por isso que caem tanto, perecem tanto. É por isso que tropeçam tanto, porque não entendem de onde vem essa força que pode nos transformar. Paulo então vai dizer, no capítulo 3, do verso 1 ao 4, ele vai mostrar a união com Cristo glorificado, é que nos dá a condição de termos um novo caráter, de termos a mortificação dos nossos pecados e de alcançarmos um nível de santidade ao qual todos nós, como crentes em Cristo Jesus, almejamos. Então vejam o que ele diz. Ele diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Em 4 versículos, Paulo consegue então explicar rapidamente e profundamente de onde procede a nossa união com Cristo, que vai trazer a nós mortificação pelo pecado, caráter transformado e santidade. A primeira coisa que ele diz é: buscai as coisas do alto. E como é que nós vamos buscar as coisas do alto? Por meio de Cristo. Porque Cristo está em nós, nós teremos o desejo de buscar mais as coisas do alto. E qual é o meio pelo qual nós buscamos as coisas do alto? Qual é o meio pelo qual nós buscamos as coisas além do que isso aqui que nos cerca? Bom, eu enumerei algumas formas da gente buscar, né, as coisas do alto. Leitura e meditação da palavra. Quando a gente lê a palavra de Deus, que é a expressão do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o Antigo até o Novo Testamento, e a gente medita nisso, automaticamente nós temos uma transcendência. A gente sai dessa realidade que nos cerca e entende que existe uma realidade além. Oração. Todas as vezes que oramos, nós entramos em contato com aquilo que é eterno, com aquilo que está fora do parâmetro humano e limitado qual nós vivemos. Louvor. Sempre que a palavra louvor significa agradecimento. Sempre que você rende graças a Deus, você está dizendo que Deus, que é transcendente, mas também imanente, ou seja, que está além deste mundo, mas está dentro deste mundo também, Ele age neste mundo, fazendo com que nós possamos ver a sua mão se movimentando, abençoando nossas vidas, e muitas coisas que estão ao nosso redor são dignas de gratidão, porque nós vemos que todas elas têm a interferência bendita do nosso Deus. Adoração, que é a contemplação da presença de Deus, que é a contemplação daquilo que Deus é, que é a lembrança dos seus atributos. E todas as vezes que nós lembramos de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer, nós imediatamente também saímos desta realidade que nos cerca e vamos para uma realidade maior. Contemplação, que é a questão de você observar o mundo, observar a criação, observar a natureza. Por incrível que pareça, esta criação nos remete ao Senhor. É por isso que a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. A lua, as estrelas, as árvores, o mar, tudo isso pode ser contemplado e celebrado a eternidade a partir daquilo que foi feito dentro desta realidade terrena. As boas obras, todas as vezes que nós praticamos o que é bom, todas as vezes que nós amamos o próximo, nós sentimos a presença de Cristo em nós e a eternidade se torna mais palpável, porque nós sabemos que o mundo perfeito é um mundo que nós já podemos tentar fazer, este aqui agora, praticando boas obras como o Senhor nos ensinou.
A segunda coisa que Paulo diz nesse texto, para que nós possamos elevar a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus e o nosso caráter ser transformado, a nossa mortificação dos pecados, ele diz o seguinte: pensai nas coisas do alto. De que maneira eu posso pensar nas coisas do alto? Eu acho que a melhor forma de nós pensarmos nas coisas do alto é pensarmos como Cristo. Porque Cristo, embora quando esteve aqui conosco, ele manteve a sua mente nas coisas do alto. O que significou isso? Significa que Jesus jamais se desprendeu da sua relação com o Pai e do seu compromisso maior com o Pai. Então nós devemos manter a nossa mente no alto, lembrando sempre do nosso compromisso, em primeiro lugar, com o nosso Pai Celestial e com os propósitos dele sobre nossas vidas, que vêm por meio de seus mandamentos. Todas as vezes que eu me submeto à autoridade do Pai, todas as vezes que eu quero fazer a vontade dele em todos os meios de minha vida, eu estou ali mantendo minha mente nas coisas do alto. Em terceiro lugar, Paulo diz, porque nós morremos para o mundo. E o aspecto que ele apresenta é morrer para o mundo e buscar encontrar a vida somente em Cristo. Esse deve ser o nosso papel se nós queremos o caráter transformado, a mortificação dos pecados e a santidade. Nós devemos morrer para o mundo e buscar encontrar a vida somente em Cristo. O N.T. Wright, que é um teólogo anglicano, especialista em Novo Testamento, ele diz que nós podemos identificar a nossa vida em Cristo fazendo a seguinte avaliação. 4 perguntas muito importantes, meus irmãos, que você pode fazer essa avaliação para entender se você está em Cristo, como deveria estar. Primeira, quando você se olha no espelho, vê alguém em quem o Senhor está ativo e vivendo? Quando você se olha no espelho, você olha e diz, Jesus está aí, nessa vida, eu percebo, eu vejo, eu creio, eu tenho visto a ação dele por meio dessa vida aí, que eu estou vendo no espelho. Segundo lugar, que o N.T. Wright fala sobre a condição da gente entender que está em Cristo mesmo. Quando você ouve as coisas que você mesmo diz, parecem palavras usadas pelo próprio Jesus, ou você fala do jeito que todo mundo fala? Ou seja, quando você fala e você ouve o que você está dizendo, você diz, nossa, eu acho que isso que eu estou dizendo, Jesus diria. Ou a tua fala é semelhante à de todo mundo. Terceiro lugar, quando você se relaciona com seus irmãos e irmãs em Cristo, você se relaciona com eles tendo a consciência de que eles também estão em Cristo, como você está em Cristo? Você se relaciona com eles pensando, quero servi-los porque eles são Cristo para mim? Quarto lugar, e quando você relaxa, quando você aquieta o coração e a mente para orar, quando você quer perceber mais Deus, você realmente o percebe? Você consegue entender que Ele está ali presente, te sustentando, te guiando, te guardando, sondando o teu coração? A presença dele é real para você? Pronto. Essas são as 4 perguntas que você deve fazer para entender se a sua vida está em Cristo. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. É quando a vida da gente está em Cristo, que o nosso caráter é transformado, que nossos pecados são mortificados e que nós alcançamos santidade, quando estamos em Cristo. Por isso, o alvo final de todo cristão, o nosso alvo, o meu alvo, o seu alvo como cristão é ser encontrado na semelhança com Cristo quando Ele voltar. Quando Jesus voltar, nós devemos ser semelhantes a Ele. Olha que coisa interessante. Hoje, essa busca de ser semelhante ao Senhor parece inalcançável. A gente diz, nunca vou conseguir, mas continuamos lutando por isso. Parece inalcançável. Mas, veja que coisa interessante. Quando Jesus voltar, nós vamos descobrir que somos iguais a Ele, porque Ele nos fez nos tornar iguais a Ele. Todo aquilo de ruim, todo o pecado será eliminado e ficará somente aquilo de Cristo que estava em nós, e assim nós nos identificaremos imediatamente com Ele. Portanto, meu irmão, essa é a nossa meta, é esquecermos de nos valermos somente de nós, porque se valermos somente de nós, não vamos conseguir.
nossos esforços pessoais, independentes de Cristo, não vão fazer com que nós sejamos transformados. Mas todo esforço em comunhão com Cristo transformará as nossas vidas. Todo esforço numa unidade com Jesus Cristo transformará as nossas vidas. Todo esforço para que nosso caráter seja transformado tem que ser um esforço para termos um caráter igual ao de Cristo. Todo esforço para mortificar os nossos pecados terá que ser no sentido de ter uma vida parecida com a vida de Jesus Cristo. E todo o esforço pela santidade nada mais, nada menos é do que aceitar em si que Cristo é o Senhor absoluto de nossas vidas. E todas as vezes que eu estou em obediência a Ele, eu estou em santidade. Portanto, você que está me ouvindo nesta noite, que às vezes quer desistir, você pensa, eu me esforço para fazer o que é certo, eu me esforço para nunca errar, mas eu não consigo. Pois é, junte-se a mim, junte-se a tantos outros que também se esforçam e muitas vezes não conseguem. Mas o nosso esforço é válido se estamos buscando lutar junto com Jesus Cristo. Seu esforço não é válido se você está achando mesmo que você sozinho pode conseguir. Mas seu esforço é válido se você crê que não está sozinho, que você quer e tem um Cristo que também quer e que está com você. Que Deus assim então te abençoe e que você não desista jamais, porque o Cristo que está em você deseja te sustentar até o fim. E você vai lutar a vida toda e vai ter muitas vitórias, talvez algumas derrotas, mas o importante é que o teu foco não é tua força, o teu foco é viver em unidade e comunhão com Jesus Cristo. Ore comigo, para que essa verdade possa ser verdadeira em teu coração. Senhor, muito obrigado por tua graça, misericórdia e amor, que nos permitiu hoje entender esta mensagem, que nos faz assim, ó Deus, nos achegarmos a Ti com confiança, sabendo que não estamos sós e precisamos lutar ao Teu lado para que as coisas sejam como o Senhor deseja. Abençoa o Teu povo, guarda-o sempre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus os abençoe e na próxima quarta a gente continua, se Deus assim permitir, aprendendo mais sobre o livro de Colossenses. Deus abençoe a todos. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Não, 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 não. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Fui perdoado, aleluia. Eu sou livre, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou
passou. Fui resgatado das amarras do pecado. Eu não devo nada pro inimigo. Não, 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 não. Estou coberto e lavado. Fui justificado pelo sangue. Pelo sangue. Fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado.